Vamos lá, então, pessoal, continuando a aula, a gente viu nas outras semanas, né, sobre embolia e trombose, e a gente viu que a consequência dessa obstrução vascular vai ser o infarto, ou seja, vai faltar oxigenação no tecido, vai faltar e oxigenação, né, a chegada de sangue, e vai acabar ocorrendo a morte dessas células, chamada então de infarto. Então, para pontuar, o infarto é uma área localizada de necrose do tipo isquêmica. Vocês viram no semestre passado, provavelmente o professor Jean, que a gente tem vários tipos de necrose, né? Necrose liquefativa, necrose do tipo isquêmica ou coagulativa, outro nome dela, esteatonecrose ou necrose gordurosa, né? Então tem vários tipos de necrose. Então o infarto, quando a gente fala a palavra infarto, a gente está querendo dizer necrose do tipo isquêmica. Mas o que é isquemia? É a definição, né, como deficiência do suprimento de sangue em determinada área ou de tecido ou órgão, né? Ou seja, falta oxigenação, falta chegada de sangue. Então vou ter uma área de infarto, né? Vou ter uma necrose tipo isquêmica. E a gente viu que normalmente a isquemia é produzida por uma trombose e embolia. São as duas causas mais comuns de uma obstrução vascular, né? Principalmente das artérias. Pensando em trombose, embolia as venosas depois, né? Trombo inicia numa veia, mas depois acaba ocluindo uma artéria. A gente viu bastante a letalidade do TEP, né? Do tromboembolismo pulmonar. Então, na maioria das vezes, o infarto, claro, é uma oclusão arterial, mas também pode acontecer por uma oclusão venosa, né? Por exemplo, no intestino. A gente já vai detalhar isso aqui um pouco melhor. Então, pensando em outras causas, né? Além da trombose e embolia, que é um pouco óbvio, né? A gente pode ter as placas de gordura, né? As placas ateromatosas, né? As inflamações das artérias, as arterites, compressões externas, fazendo torniquete, por exemplo, compressão, qualquer tipo de compressão, na verdade, né? Geralmente, às vezes a gente usa até durante a cirurgia, né? Faz uma espécie de torniquete, mas a gente tem que cronometrar qual o tempo, né, de isquemia, mas enfim, torções vasculares, né, nos homens mais comuns as torções de testículo, então a gente acaba literalmente torcendo os vasos, acaba ocluindo a circulação do testículo, dando uma necrose testicular, né, se não reverter em tempo. Nas mulheres, mais comum nos ovários, né, também acontece bastante torção ovariana, né, e isso, é claro, obviamente, vai interromper o fluxo sanguíneo, vai interromper o suprimento, né, de oxigênio, vai ter um infarto. O infarto ainda pode ser classificado em anêmico branco ou hemorrágico vermelho. Tá? O anêmico branco ocorre quando tem oclusão arterial, então geralmente em órgãos de circulação que a gente diz terminal, ou seja, o rim, geralmente também em órgãos sólidos e compactos. Tá? Então, por exemplo, chega lá a artéria renal irrigando o rim, tá lá a artéria renal chegando no rim e eu tenho oclusão. Opa, aqui uma placa, um trombo, enfim, a gente discutiu na outra semana. Não chega irrigação naquele rim, ele vai infartar, né? Então é um infarto do tipo branco, um infarto do tipo anêmico, porque falta a chegada de sangue naquele órgão. Muito comum também no coração, né? Vai ter a oclusão lá das coronárias, né? Chegando lá, descendente anterior, é comum, descendente, né? A anterior que acaba pegando boa parte do ventrículo esquerdo, dependendo da altura da oclusão, podendo ser letal, né? Então, muito comum no nosso dia a dia. Outros órgãos sólidos, aí, baço também, vai ter anemia, né? Desculpa, infarto do tipo anêmico. Geralmente, nos infartos do tipo anêmico, os vasos que correm na periferia, correm do lado dessa área infartada, às vezes vão ficar congestos. É como se fosse uma tentativa de nutrir o máximo que der por embebição, enfim. Então é comum na área ao redor do infarto em órgãos sólidos, né, um halo hiperêmico hemorrágico, porque os vasos ao redor ficam congestos, né, demarcam ainda mais. Claro que isso leva algum tempo para acontecer, a gente já vai discutir isso aí também, né?
E o infarto hemorrágico vermelho é a oclusão venosa. Então, um determinado órgão tem lá, né, e tem uma oclusão na saída do fluxo, lá na veia. Então, tem uma oclusão, seja ela trombo, enfim, a gente discutiu bastante coisa. Então, o sangue que está aqui não sai. Tudo bem que chega novo sangue arterial, mas depois de um tempo, o órgão já está tão congesto, né, a pressão dentro dos vasos é tão grande, que um novo sangue arterial não consegue chegar. Então acaba ocorrendo um infarto, né, do tipo hemorrágico vermelho. Então o órgão, em vez de ficar branco por falta de chegada de sangue, ele acaba morrendo porque o sangue não consegue escoar, não consegue sair, geralmente por uma obstrução venosa. Então ocorre mais em tecidos ou órgãos frouxos também que acondicionam mais esse sangue, né? E também naqueles órgãos chamados que têm dupla circulação, pulmão, intestino delgado, fígado também pode acontecer. Então, por um lado tem uma interrupção, né, que mata determinada área, mas tem outro vaso levando sangue. Obviamente que ele é um vaso menor e não dá conta de irrigar todo aquele órgão, então ele só injeta sangue num local que tem células já necróticas, né, mortas, e acaba acumulando. Então dá um aspecto de sangue hemorrágico, né, ou desculpa, o infarto hemorrágico vermelho, né? Também é isso que eu acabei de explicar, né, previamente com gesto pelo fluxo venoso lento. Também acontece muito e quando eu tenho, por exemplo, um infarto do tipo anêmico e eu tenho fluxo restabelecido. Onde que isso no dia a dia é comum? Aqui no coração, né? Então ele tem lá uma placa que fechou a descendente, a gente entra lá com stent ou tira ah, o trombo quimicamente, né? A gente tenta fazer, mas geralmente ocorre mais com a angioplastia, então que eu restabeleço o fluxo. Mas determinada área, né, que já estava isquêmica e morta, né, na hora que eu tiro essa obstrução aqui, o sangue volta a fluir, só às vezes não tem mais o que fazer, né? Só acaba acumulando sangue, que era uma área toda isquêmica, né, mas ela não reage a esse novo sangue chegando. Então também pode acontecer nessas áreas onde o fluxo é restabelecido. A gente viu no TEP, né, no tromboembolismo pulmonar, que a maioria deles tem um formato de cunha, tendo que o ápice aponta para o vaso ocluíno. No início, essa área de necrose é pouco definida, ela é meio escura, consistente, enfim, você não tem ideia de que aquela área ainda é morta, né? Mas com 12 a 24 horas, quanto mais tempo vai passando, mais demarcado vai ficando a área de necrose. Aqueles órgãos sólidos de irrigação, vasculação terminal, eu vou ter um infarto anêmico, então vai ficando pálido. Aqueles órgãos frouxos ou de dupla circulação, eu vou ter um infarto vermelho, né, hemorrágico. No microscópio, a gente só consegue ver, começa a ver alterações celulares depois de 6 horas de infarto. E lembrar que a necrose coagulativa ou isquêmica no sistema nervoso central, ela é chamada de necrose liquefativa. Parece que o nosso cérebro se liquefaz, por isso recebe esse nome, mas é uma necrose do tipo isquêmica. Então aqui mostrando para vocês, ó, um pulmão lá do TEP, mesma figura, e o infarto então fica avermelhado, é um infarto do tipo hemorrágico pela dupla circulação. E aqui mostrando um vaso para vocês, e aquele totalmente então anêmico, a área infartada, né, grande porção, aí toda sem sangue. Então era uma aula bem tranquilinha essa, meio que para encerrar o assunto da semana passada.